Ó, tem pessoas que falam por que que eu dou apoio aos índios, entendeu? Não é dando apoio aos índios no que eles fazem errado. Porque nem só eles erram, né? Tem a nossa nação brasileira, né? Muitos erram, não julgando todos, né? Mas a maioria erra. Todo mundo tem o ser humano, ele erra, né? Eu não tô falando é, os, é, dando apoio aos índios, dando razão pelos erros deles não, entendeu? Eu dou razão aos índios pela nação, porque é, se eu fosse para falar a verdade, se não fosse os índios, o meu modo de falar é esse, para o mundo entender o que eu quero dizer, né? Se não fosse os índios, nem eu não estava aqui, não era nascido. Agora eu vou falar por quê. Se eu fosse de outra origem, se eu fosse um japonês, se eu fosse um chinês, entendeu? Um italiano, eu podia estar lá nascido lá e podia até não estar falando sobre os índios não. Mas eu sou brasileiro, eu sou descendente de índios. A minha avó era índia, né? A minha bisavó era índia. A minha mãe já tinha muito sangue de índio. E então, e eu? Como que eu vou falar dos índios? Como eu vou ser contra os índios? Se está no meu sangue, no sangue da nação, não é só eu. Todos brasileiros. Sabe por que que eu falo? Porque eu não tenho grandes estudos não, mas eu conheço a história do Brasil. Algumas partes, não todas. Mas eu conheço bastante porque eu li. Eu sei. Olha, nós somos descendentes de índios e portugueses. Os portugueses. Devemos também honrar, né? Honrar os portugueses, porque nós a nacionalidade, a nossa nação criou de lá. A nossa nação está entre índios e portugueses. É por isso que eu sou a favor dos portugueses e dos índios. Não contra a outras nações, não contra entendeu? Ninguém não, eu não sou contra ninguém. Eu tô falando que sobre as nações da gente, sobre a nacionalidade da gente, né? Ascendência, para melhor. Nós somos descendentes de índios e de português, né? Eu não, eu gosto de todas as nações. Eu gosto de todas, né? Agora eu estou falando na nacionalidade da gente, tipo o sangue. A gente tem que estar do lado dos índios e dos portugueses. Nenhum brasileiro pode ser contra os índios. Nenhum brasileiro. Eu mesmo nunca sou. Entendeu? No modo de eu dizer, do lado errado, que os índios falem de mim, se eu errar, né? Não me dê apoio, mesmo não fala, mas não me dê apoio. Eu não vou ficar contra eles, né? Do lado errado, nem só eles, o meu irmão, minha mãe, meu pai, qualquer um que for errado, o erro dele, ele lá que culpa pelo erro dele lá. Não quero saber, não estou falando sobre isso. Estou sabendo sobre ninguém, o erro de ninguém. Porque ninguém, né, tem nada a ver com os meus erros. E nem eu com os erros de ninguém. Eu estou falando sobre a nação, o sangue, sobre o gostar. É isso que eu estou falando. Não estou falando que tem pessoas que falam, rapaz, porque você dá valor aos índios, não sei o quê, né? Eu dou valor aos índios. É o modo de eu me explicar. Eu estou me explicando como é que eu gosto dos índios. A nação que é dentro da gente que vem. Entendeu?
um reconhecimento. Eu estou falando sobre um reconhecimento. O mundo entende isso aí, o mundo. Já entende, né, o que eu estou falando. Então é desse jeito, né? Que o japonês, eu tenho muitos amigos japoneses. Eu lá em São Paulo, morei em São Paulo, tem muito japonês lá em São Paulo. Aqui em Itamaraju, eu já tive um amigo japonês aí, né? Me dou bem com todas as nações que eu posso falar com eles, que eu entendo a língua deles, né? O linguajar, entendeu? Porque tem muitos que eu converso com eles, tá conversando, não sei nem o que é que tá falando, porque eu não, né? Que eu não sei falar inglês, entendeu? Então, é o modo de eu dizer. Mas eu estou falando sobre a nação. Nação, nação, a origem, sobre a origem, né? A nossa nacionalidade, né? Eu não estou falando sobre isso aí, não. Estou falando sobre a origem brasileira. Os índios são. E Portugal, tá lá, é um país lá, ó. Mas a ascendência desde nasceu, o nosso Brasil aqui, ó, entendeu? A nossa língua é portuguesa, entendeu? Então, para quem me entendeu, comenta aí, manda esse vídeo para frente, viu? Para as pessoas entenderem que eu não estou falando contra ninguém, que eu não estou falando contra nações nenhuma, né? Nem nação e nem linguajar de ninguém, não estou falando e nem dando razão, por exemplo, os errados não. Quem for errado, que é errado. Mas se eu fosse, por exemplo, se eu for errado em uma coisa, eu tenho o meu erro, mas alguém gosta de mim. Por outra fase que eu fiz, que eu dei, que me deram razão, me deram valor. Não é verdade? É a mesma coisa, é os índios. Eu gosto pela nação, que na verdade é o Brasil todo. Não sei se alguém vai me apoiar nisso aí. Mas falei. Viu? Bota o vídeo pra frente aí, viu? Que eu fico feliz de vocês mandarem ele pra frente, porque cada vez que ele for pra frente, alguém vai comentar e ver se eu tô errado ou se eu tô certo. Se eu tenho razão ou se não tem. Entendeu? E aí, mais meu abraço para nosso Brasil, meu abraço para os índios, meu abraço para os portugueses e para todos de todos os países. Meu abraço de coração, tá bom? Abraço de Zé Rocha, né? E todos que tenham felicidade. Tá? Todos tenham felicidade.